Gabriela Valdettari, agora é ela, produção. Nós vamos repercutir os últimos dias em que a capital Vitória ficou sob esse clima de terror. 3 homicídios, sendo que um deles, o senhor Daniel, que estava no hospital ali na Avenida Leitão da Silva. Você esteve na região da Leitão da Silva, nas comunidades no entorno. O que você fala dessa segunda-feira para nós? Diga aí, Gabi. Pois é, Fuli, foi um fim de semana bem violento, com várias ocorrências policiais, mas por enquanto a gente não tem como afirmar que esse confronto da madrugada de domingo ali na região da Avenida Leitão da Silva tenha ligação com esses outros casos registrados na noite de sábado e no domingo. O que a gente sabe é que houve esse confronto ali na região que vitimou o seu Daniel Ribeiro, de 68 anos, um homem que foi vítima de bala perdida. Ele estava dentro de um hospital de longa permanência ali da região. Tinha 2 anos que ele estava internado, mas era uma pessoa ativa, fazia os exercícios, caminhadas ali dentro desse hospital e infelizmente ele acabou vítima de bala perdida, foi atingido na cabeça por um disparo de uma arma .40, segundo a Polícia Civil. Então nós voltamos lá para a região da Avenida Leitão da Silva, ali perto de Jaburu, Gurijica, para ver como é que estava o movimento nesse início de semana, nessa segunda-feira, como é que estava o clima ali na região. E nós encontramos uma aparente normalidade, mas segundo os moradores, o clima ainda é de muito medo. Vamos conferir a reportagem. O movimento na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, era de aparente tranquilidade nessa segunda-feira. Lojas abertas, aulas nessa escola da prefeitura e ônibus circulando. Mas por trás da falsa normalidade, o clima entre comerciantes e moradores ainda era de medo. A gente anda com medo, a gente não tem aonde recorrer, porque a gente vê que as polícias também, eles têm famílias também, e bandido é um perigo, eles não escolhem hora, não escolhem dia, e eles estão desapoiados, e está todo mundo desapoiado aqui. O clima é de medo mesmo, de tensão, de insegurança total. A insegurança da moradora é reflexo de um fim de semana violento. Esse final de semana a gente estava aí, pessoal de joelho, todo mundo aterrorizado, era um tiro demais, eram rajadas, era a polícia correndo aqui na Avenida Rio Branco, a gente com a janela fechada, todo mundo com medo, crianças dentro de casa, assustador, cachorros latindo, uma coisa assustadora, um cenário de terror, de guerra. E o resultado dessa violência ainda era visível nessa segunda-feira. A vidraça dessa loja foi quebrada. Foi necessário colocar um tapume no lugar. Nessa maternidade, muitas marcas de tiros na fachada de vidro. No prédio da reitoria do IFES, na Avenida Rio Branco, várias marcas também de tiros na parede e na janela. Por meio de nota, a instituição informou que os alunos não ficam no local e não há aulas no prédio. Disse ainda que o funcionamento está normal nesse início de semana. Por telefone, um homem que teve o carro atingido pelos disparos na região contou que estava em um hospital quando o tiroteio começou. Por volta de 2 horas, 2h30 da manhã, começou o tiroteio. Creio que foi por volta até de umas 4 horas essa confusão aí. Eu cheguei da janela, né, olhei o carro lá nesse tempo, não tinha visto pela janela do hospital, eu vi o carro, eu não vi nada de errado. Quando foi de manhã, desci para ver, cheguei lá, o carro estava furado de bala. O segurança do hospital falou, ó, retire seu carro o mais rápido possível, que na hora que eles veem a ausência da polícia no local, eles vão descer e já desce botando fogo no que tiver na frente. Durante a troca de tiros, o senhor Daniel Ribeiro Campos da Silva, de 68 anos, foi baleado na cabeça e não resistiu. Segundo a polícia, o disparo perfurou a parede e atingiu o idoso, que estava internado há 2 anos em um hospital de longa permanência da região. O idoso foi sepultado nesta segunda-feira. Segundo a Polícia Militar, a situação na Avenida Leitão da Silva foi resultado de uma série de acontecimentos criminosos entre a noite de sábado e madrugada de domingo. Nós tivemos uma noite agitada no município de Vitória, que começa
às 18 horas com apreensão de drogas por parte da Polícia Militar em Gurijica. Nós tivemos às 20 horas um homicídio cometido entre essas organizações criminosas que tentam sequestrar um indivíduo. Ele reage ao sequestro e atiram nele de fuzil 556 e de pistola, cometendo ali um homicídio em São Cristóvão. A partir daí, nós temos o espancamento de um jovem de 16 anos, que no dia 13 de junho já havia sido espancado pelo tráfico em Aracruz, e o tráfico de Aracruz tem uma ligação com o tráfico de Jaburu. Esse mesmo jovem é espancado nessa noite, dá entrada no hospital e vem a falecer. A partir do momento do seu falecimento é que a gente tem toda essa movimentação criminosa voltada na Leitão da Silva, Jaburu, Gurijica e adjacências. Carro sendo incendiado, residência sendo atingida, hospital sendo atingido. Por conta da violência e do confronto entre policiais e criminosos que aconteceu aqui na Avenida Leitão da Silva, o policiamento foi reforçado. São equipes como aquela da Polícia Militar, espalhadas por vários bairros de Vitória, tudo para garantir a segurança da população. Nós estamos desde sábado, na madrugada, com as forças táticas de outros batalhões, com o batalhão de missões especiais, batalhão de ações com cães. As cenas que nós vimos no sábado são cenas terríveis, assustadoras, que beiram ao terrorismo. Você imaginar um jovem de 15, 17 anos portando um fuzil, uma pistola e atirando a esmo do alto do morro para qualquer direção, inclusive para um hospital, para um comércio, para residências que nós recebemos vídeos de pessoas atingidas, nós precisamos discutir isso, porque a polícia tem feito muito seu papel e sempre que a gente faz o nosso papel, eles encontram brechas na legislação para serem soltos. O secretário de Segurança Pública do Estado reforçou que nos 5 primeiros meses do ano foram registrados mais de 200 confrontos armados no Estado. Ele destacou também o perfil desses criminosos. Nós estamos percebendo, de fato, uma criminalidade juvenil que vai de 14 a 29 anos, ligadas diretamente ao tráfico de entorpecentes. E é importante pontuar mais uma vez, filhos de famílias desestruturadas, não enxergam emprego formal, afastados da educação, religião e que tocam o verdadeiro terror nas suas comunidades e agora começam a subjugar toda a sociedade capixaba e brasileira como um todo. A Polícia Civil agora investiga o caso. O que a perícia constatou é que o tiro que atingiu o idoso veio de cima do morro. Para quem vive na região, o jeito é conviver com a insegurança. O que nos deixa muito preocupada aqui no bairro é essa situação que não é nova aqui. É difícil um final de semana que a gente não ouve no decorrer da noite, principalmente à madrugada, rajar, tiro de metralhadora, de fuzil. E a minoria, que a gente sabe que quem está envolvido nessa situação é a minoria, são as pessoas que a gente pode falar que não tem um apoio dos governantes. A gente não entende por que o nosso governo permite isso, porque ele está a parte dessa situação, porque isso é velho, isso não é de hoje, é muito tiro. Pois é, essa moradora falou que são tiros recorrentes, acontecem durante a semana, mas principalmente nos finais de semana, e os moradores ali da região já estão com medo por conta dessa situação. Com relação ao confronto, a gente viu o relato também dessa moradora, que foi um cenário de muito medo, de muito assustador, praticamente um cenário de guerra, o da madrugada desse domingo. E por conta dessa situação, o policiamento foi intensificado ali na Avenida Leitão da Silva, desde o domingo. A gente esteve lá ontem, mostramos também que o policiamento de fato foi reforçado. Voltamos na tarde dessa segunda-feira, tinha equipe de polícia ali na região da Avenida Leitão da Silva, mas o comandante-geral da Polícia Militar informou que ali não é o único ponto onde os policiais, várias equipes da PM estão atuando. Eles também estão subindo o morro e colocando suas equipes em outros bairros aqui de Vitória. Vamos ver o que ele falou em entrevista. Nós iremos intensificar mais ainda o policiamento, né? A troca de tiros é fruto desse tipo de ação mais presente da Polícia Militar, e as nossas tropas agora, diante desse enfrentamento que foi feito, né, ficou bem claro para nós que nós iremos subir
mais focados nessas lideranças. Qualquer tipo de agressão contra o Estado vai ter o revide imediato e a nossa tropa está extremamente bem preparada, nossas tropas especializadas, com armamento extremamente preciso, inclusive importados de Israel, e qualquer agressão, o revide será imediato e o resultado morte pode ser um resultado até esperado. Pois é, nós aproveitamos a presença do Caos aqui na coletiva de imprensa e perguntamos para ele se durante o dia houve algum tipo de abordagem, algum tipo de apreensão que possa estar relacionada a esse confronto na Avenida Leitão da Silva. Ele disse que aconteceu sim uma apreensão no bairro da Penha, apreensão de uma pistola e que agora as investigações vão ver se essa pistola pode ser aí uma possível envolvida nesse caso. Ainda não tem nada certo, vai acontecer agora uma investigação. Lembrando que as investigações também continuam para entender quem são essas pessoas, a motivação desse confronto, se tem ligação com os outros casos da noite de domingo, os outros homicídios. Então, tudo agora vai ser investigado. O que a gente sabe até o momento é que esse disparo que saiu da arma que vitimou o senhor Daniel não saiu de uma arma da Polícia Militar, segundo a polícia. Além disso tudo, Gabi, nós temos que fazer justiça para os moradores ali próximos a tudo essa confusão da Leitão da Silva, Gurijica, nós temos que falar ali também. A gente falou também do Morro do Macaco, a gente falou de São Cristóvão, onde teve também assassinato. Foram 3 homicídios esse final de semana. A gente sabe da política forte, da presença da Polícia Militar, como prometeram o secretário de Segurança Pública e o comandante da Polícia Militar, Douglas Caos, mas a gente precisa cobrar também do nosso Congresso Nacional e do próprio governo federal. Gente, já estamos no mês 7, não tem uma política de segurança pública para desarmar os criminosos desse país. Chega, está na hora da gente tomar uma providência. Você cobrar do seu deputado federal, do seu senador e cobrar também do governo federal. Porque não dá, nós precisamos desarmar os vagabundos, senão vai continuar o clima de guerra e terror. E a população de Vitória não merece isso. E a polícia para cima deles. E os nossos sentimentos para a família do senhor Daniel, que morreu covardemente.